Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Então, né, olha só. A Thaís pediu para não fazer piada, eu não sou da piada, é por isso que ela pediu para não fazer piadas. Eu já comecei tentando descontrair para o tremor aliviar aqui um pouco. E a primeira coisa que eu falo aqui diante da igreja é algo que o Senhor tem gerado no meu coração, que é a cada encontro, a cada reunião solene, a cada, digamos assim, agenda, a cada compromisso nosso com o corpo, o Senhor tem gerado expectativas no meu coração. E isso vai desde a reunião da diretoria, que é a reunião mais formal que nós temos, passa pelos dias de aula de teatro, passa até mesmo pelos dias de treino do boxe. Certamente tem que visitar a célula, certamente tem que visitar os cursos que temos na igreja, e principalmente nos cultos. Então, cada oportunidade que temos de estar diante de Deus, a gente tem que ter essa expectativa de que Deus quer gerar algo novo em nosso coração, quer mudar nossa vida, quer nos dar um novo entendimento, quer nos apontar para um caminho, para uma direção, trazendo respostas, trazendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, eu oro a Deus que essa expectativa seja gerada no seu coração e no meu coração. Porque eu creio que o Senhor tem expectativas conosco. Em cada reunião solene, em cada compromisso que temos. Então, que nós também tenhamos esse compromisso, essa expectativa com o Senhor. E caminhando, eu preciso fazer aqui um breve resumo do que a gente viu nas últimas semanas. Agora eu acabei de ver que já são 8h25, né? E o tema da mensagem são os 99 motivos, porque eu sou cristão. Então eu vou ter... Não, brincadeira, não são 99 motivos, são muito mais do que 99 motivos, mas o tema da mensagem não é esse. A gente está rompendo em amor. E lá, na primeira semana com a pastora Lidiane, a gente aprendeu que o quê? O amor se constrói, você lembra? E você tem tido certamente oportunidades de construir o amor ao longo dessas semanas. Então que a cada dia você esteja colocando um tijolinho a mais, porque o amor se constrói. Depois, na semana seguinte, o Ney veio até aqui e ministrou sobre nossos corações que devemos voltar ao primeiro amor. Impactante ao meu coração naquele dia que Jesus caminha pela igreja, é Ele que caminha pelos 7 candelabros. E a presença de Jesus se faz presente em nosso meio. Na semana véspera dos Dia dos Pais, no sábado, no culto do Old Cross, o Bruno ministrou ao nosso coração as oportunidades que nós temos na nossa vida de testemunhar do amor impactante de Jesus. E ele até testemunhou que a Nilva, cadê a irmã Nilva? Está aí hoje? Que a irmã Nilva convidou ele, a família, para vir até a igreja. E se hoje o Bruno é ministro do Senhor, é porque a Nilva teve coragem de testemunhar do amor impactante para a família do Bruno. E na semana passada, finalmente, o Luiz Paulo trouxe uma palavra para a gente que foi mais uma sacudida no nosso coração. Ele nos chamou à maturidade. Ele ministrou em Romanos e ele também falou sobre como é ser igreja, ser um corpo, ter a unidade da igreja, assim como somos um só, assim devemos ser da mesma forma que Jesus é um com o Pai. Então foi isso que a gente viu nas últimas semanas. E agora a gente entra aqui naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E o Senhor tem falado muitas coisas. Eu peço a graça de não me confundir e falar só aquilo que Deus quer falar ao coração da igreja, porque Ele já falou ao meu coração. Tá. E de início, só lembrando mais um pouquinho, o pastor falou para eu não usar uma linguagem muito técnica, palavras difíceis, então eu risquei aqui, pastor, a expressão prolegominalmente, tá? Não usarei essa expressão, tá? Eu vou colocar então de início, tá? De início, tá? A gente vai lá. Assim dizendo,
Vamos lá na palavra de Deus, meus irmãos. Lá na primeira carta de João, lá no capítulo 4, no versículo 7, tá bom? Tem muita palavra de Deus, tem muito alimento para as nossas vidas essa noite, tá? Então vamos lá, eu estou usando a versão Almeida Revista Atualizada. E lá está assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Numa leitura inicial, parece algo simples, na verdade é algo simples, é algo objetivo, é algo que não tem mistério, que não tem, acerca desse versículo, grandes debates teológicos, grandes debates denominacionais, não é objeto de polêmica esse versículo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu quero fazer aqui um primeiro destaque desse texto claro e objetivo e verdadeiro. Amemo-nos uns aos outros. Não é uma novidade. Foi inclusive o que esvaziou parte do que eu já tinha pensado, porque o Luiz Paulo falou sobre isso. Aí na última semana eu tive que fazer entender o que Deus estava fazendo, entender o que Deus quer fazer, e dei graças a Deus porque foi o Luiz Paulo que nos deu aquela sacudida. Porque era para ele fazer isso, eu não teria a capacidade. Mas amemo-nos uns aos outros. Quando João escreveu essa carta, ele foi uma das últimas cartas que foram escritas, foi uma das últimas cartas que foram enviadas aos destinatários. Os estudiosos, os teólogos, imaginam que ela tenha sido confeccionada ali na década nos anos 80 a 90, depois de Cristo. E curioso, né? Tão pouco tempo depois, tão recente, fatos tão próximos, né, da encarnação de Jesus, do ministério de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, e o apóstolo já precisava, o discípulo já precisava enfatizar esse mandamento, que não era algo novo, não era uma novidade, algo simples, amemo-nos uns aos outros. Daí a pergunta que já nasceu na semana passada: temos amado uns aos outros? Temos cumprido isso em nossas vidas? Porque nesse recorte da palavra, a gente encontra essa verdade em grande parte da palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, chegando aos evangelhos, nas cartas, não é algo novo, nem para o meu coração, nem para aqueles destinatários, não é algo novo. Amemo-nos uns aos outros. Porque a gente sabe, né, aqueles homens e mulheres destinatários da carta também sabiam que devemos nos amar, porque afinal de contas é o maior mandamento. É o maior mandamento desde a época de Moisés, é o maior mandamento que Cristo reafirmou para os discípulos, e décadas depois João escreveu e enfatizou: amemo-nos uns aos outros. Passeando mais um pouquinho pela palavra de Deus, a gente encontra lá em Mateus 22, 37 a 40, quando Jesus estava sendo inquirido pelos fariseus, estava sendo interrogado. Os fariseus queriam encontrar provas contra Jesus. Jesus estava incomodando, tá? E lá Jesus foi muito objetivo, foi muito claro. Lá no versículo 37, Mateus 22, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, parece algo básico, algo simples.
né? Não é novidade, não é novo. Mas por que então que a gente tem que refletir, tem que entender, tem que relembrar e tem que se perguntar: eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Eu tenho amado ao próximo da forma que Jesus quer que eu ame? Olha, sabemos que a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nada que está aqui neste livro não tem a inspiração do Espírito Santo. E é curioso pensar que lá no Evangelho de Marcos está escrito quase a mesma coisa. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 ao 31, Jesus disse: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro amor maior que este. E voltando lá para a leitura da carta, a gente avançando na leitura da carta, porque aquele lá é o centro do que a gente vai conversar hoje. Lá, 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E talvez essa aqui seja a maior verdade na qual devemos nos colocar essa noite. A maior das verdades na qual devemos contemplar, saborear e aproveitar. Porque o amor procede de Deus. Vocês, meus irmãos, irmã, você tem noção do que é ter isso como verdade? O amor procede de Deus. O amor tem o nascimento em Deus, tem como fonte, tem como princípio o próprio Deus. Que o amor não é uma invenção humana, não é uma construção filosófica, não é uma construção sociológica. O amor procede de Deus. E avançando no texto, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E alguns minutos atrás aqui, o Bruno falou sobre a contemplação. E você contemplar, eu contemplar essa verdade, você contemplar essa verdade, pode dar uma nova atmosfera, uma nova realidade para as nossas vidas. Porque o amor não é algo que eu decido, não é algo que eu adoto como padrão de vida, não é algo que é militado, não é uma militância, não é uma militância dos dias de hoje, não é uma novidade desse século. O amor procede de Deus. Então a gente assume, quando a gente entende que o amor procede de Deus, que por nós mesmos nós não conseguimos amar. Se não fosse a procedência do amor em Deus, a humanidade, a existência não manifestaria o amor. E isso tem o poder de mudar as nossas vidas, de mudar o nosso contexto doméstico, mudar o nosso contexto profissional, mudar o nosso contexto de vida. Qualquer lugar que estivermos inseridos, ter isso como verdade pode fazer a diferença. O amor procede de Deus. Porque no mundo a gente sabe a noção que o mundo nos apresenta do amor. E é uma noção egoísta, é uma noção que utiliza mecanismos como a barganha, utiliza mecanismos como vou demonstrar que amo para ser aceito, vou demonstrar que amo para ganhar confiança. São bases hipócritas que o mundo nos apresenta sobre o amor. E entender que o amor procede de Deus muda, porque quando a gente procura noções de amor que o mundo apresenta, a
existem conclusões que dizem conclusões materialistas, evolucionistas, que dizem que o amor é uma mera reação química ou biológica no nosso cérebro. Foi até, em alguns estudos, demonstrado que quando a pessoa diz que está amando, quando a pessoa diz que está apaixonada, o hipotálamo, o hipocampo reage. Essa noção que o mundo nos dá do amor, uma reação, uma consequência física e biológica. Mas entender e viver com a verdade que está na palavra, com a verdade que Deus nos mostra, nos impede de cair no engano, nos impede de cair nas banalidades que o mundo mostra sobre o amor. Mas esse texto de João, da primeira carta, tem tanta riqueza que a gente percebe que tem um mandamento: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E na próxima frase está: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E fazendo a afirmação negativa, a afirmação contrária, a gente pode sustentar que para amar, você tem que ser nascido de Deus. Para o Rodrigo amar, o Rodrigo precisou nascer de Deus. E conhecer a Deus. Então, amar é ser nascido de Deus e conhecer a Deus. Amar é ser nascido de Deus e conhecer a Deus. Só vamos lembrar aqui. Repete, por favor. O amor procede de Deus. Agora imagine que Jesus está na tua frente, feche os seus olhos e diga: o amor procede de Deus. Confesso que a primeira foi melhor que a segunda. Mas o culpado sou eu. Mas, meus irmãos, lá no primeiro capítulo de João, do Evangelho agora, a gente lê que o Verbo se fez carne, que o Verbo habitou entre nós, e que vimos a graça e a glória do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós cheio de graça e verdade. E esse capítulo 1 de João nos traz ali no versículo 12, 13, um tesouro, né? Um tesouro precioso para as nossas vidas. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Mas nasceram de Deus. E da onde o amor procede? O amor procede de Deus. Então, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. Nasceram de Deus, procedem de Deus. Amemo-nos uns aos outros. Parece que não nos sobra escolha, não nos sobra alternativa. É um mandamento. Lá em João, capítulo 15, versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. São verdades profundas, são verdades absolutas, são verdades para a nossa vida, que tem uma chave clara, objetiva, não tem mistério. É obediência, é mandamento. Jesus disse, nosso Senhor Jesus,
nos deu esse testemunho. Como meu Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. E guardar os mandamentos, a gente volta lá nos 10 mandamentos, a gente volta no Sermão do Monte, a gente passeia por toda a Bíblia. Então, amor é uma questão de obediência, não é uma questão de, eu vou ser convencido de amar. Amor é obedecer. É o maior, é o principal mandamento. Jesus deu testemunho, Jesus nos ensinou. Se no capítulo 1 do Evangelho de João é uma narrativa do próprio João acerca do nascimento de Jesus, aqui são as próprias palavras do Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia com destaque em vermelho, você vai ver ali, está destacado em vermelho. Guardardes os meus mandamentos. Para como resultado, como efeito dessa obediência, conhecer a Deus, ser amado de Deus. Vocês conhecem, meus irmãos, a oração? A oração, em algumas Bíblias está escrito como oração sacerdotal, em outras como oração intercessória, em outras como oração intercessora de Jesus. Foi ali nos últimos momentos da vida de Jesus. Jesus já tinha passado pela ceia, já tinha sido ungido, já tinha feito a maioria dos milagres. Nas vésperas do sacrifício perfeito, Jesus assim orou ao Pai. João capítulo 17, 25, 26. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. A gente vai entender, conforme a gente vai lendo a palavra de Deus, principalmente nos escritos de João, a gente vai entender que o amor tem uma centralidade, que o amor tem ali uma relevância naquilo que o Espírito Santo inspirou os discípulos a nos falar. Olha só, olha esse destaque. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Olha, esse amor que procede de Deus é uma dádiva indecifrável, inafastável, incalculável. O amor procede de Deus significa que o que a gente canta, o que a gente lê, é que Ele nos amou primeiro. Porque não havia nada em nós que nos fizesse amá-lo de forma recíproca. Mas o fato de sermos amados de Deus nos permite também amar ao Pai e amar ao próximo. Amemo-nos uns aos outros. Então, o que eu queria fazer aqui, nessa exposição, nessa leitura da palavra, fazer entender que o amor não é algo que nasce espontaneamente no meu ser, não é algo que se desenvolve na civilização, não algo que a sociedade caminha para o amor. É algo que procede de Deus, e se existe amor nesse mundo é porque esse amor é de Deus, procede de Deus, nasce em Deus. Entendido isso, a Bíblia também nos ensina a como praticar esse amor de forma prática, de forma empírica, no testemunho, tá? Saindo um pouco de João, voltando um pouco para Mateus 25, 35 ao 39. É uma parábola, mas uma parábola que nos ensina, tá? Os irmãos conhecem. Porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então eles perguntaram, Senhor, quando fizemos isso? Os discípulos perguntando, quando fizemos isso?
E lá na parábola, o rei respondeu, e esse rei é em letra maiúscula. Então Jesus queria ensiná-los. Jesus nos dá isso como verdade, respondendo-lhe. Faltou um S, deixa eu voltar. Respondendo-lhes, dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus, ele nos disse aqui: tive fome e me desses de comer. E no seu evangelho, na sua vida, Jesus alimentou multidões. Jesus nos disse: eu sou a palavra que te alimenta. Jesus alimentou multidões. Agora uma pergunta que eu me faço: eu anuncio a palavra de acordo como Jesus espera que eu anuncie? Faça essa pergunta para si mesmo. No que diz respeito ao evangelismo, obrigado, foi providência do céu para acordar a igreja. E a pergunta que eu te faço, isso aqui é para confrontar o teu coração, porque confrontou o meu. Você é capaz de alimentar sem olhar a quem? Alimentar sem olhar a quem? Alimentar sem olhar a quem? No contexto da fome como uma necessidade humana mesmo. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de, sem antes julgar, sem antes tentar investigar se você vai fomentar o vício de alguém ou ser passado para trás, você é capaz de ter uma postura altruísta, uma postura generosa e alimentar sem antes se examinar, sem antes examinar aquela pessoa? Ou você fica pensando, usando a própria palavra de Deus, que fala, nunca vi um justo negar o pão, ou você usa a própria Bíblia como argumento para não cumprir o tive fome e me deste de comer. Então, esse aqui é um primeiro exemplo de forma prática, como que a gente ama. Tive sede e me destes de beber. Vocês lembram, meus irmãos, vocês lembram da mulher samaritana? O que aconteceu naquele encontro, ao meio-dia, na passagem para Samaria, aquela mulher excluída da sociedade, aquela mulher que, para muitos, que podemos sustentar que ela era adúltera. Você viu o que Jesus fez? Você, na leitura da palavra, teve noção do que Jesus fez com ela? Ele a saciou com rios de água viva. E outra coisa que Jesus fez nessa passagem com a mulher samaritana foi algo incrível, que ali a mulher samaritana é a primeira testemunha que ouve de Jesus a declaração de que o Senhor Jesus estava ali como Messias, como Salvador da humanidade. Não foi para nenhum fariseu, não foi para nenhum dos discípulos, foi para aquela mulher que foi saciada pelo rio de água viva. Foi aquela mulher a primeira a saber que Jesus estava ali para cumprir o que estava escrito na lei e nos profetas. E quantas pessoas se achegam até nós com essa sede? Quantas pessoas estão iludidas pelo amor que o mundo oferece? E temos a oportunidade de apresentar esse amor que sacia a sede. Fome, sede. E os irmãos já estão calculando. Fome, sede, nudez, preso. Está acabando. Está acabando, meus irmãos. Forasteiro. Fome, sede, forasteiro. A gente
um termo famoso hoje em dia é a xenofobia, né? Aquela aversão a quem vem de fora. E como temos tratado aquelas pessoas que sabemos que são forasteiras do nosso país? Temos oportunidade, temos, amém? Você se compromete a hospedar, você se compromete a estender a mão. Não sei se os irmãos lembram do irmão Gustavo e da Eumelis, eles estiveram aqui conosco durante um tempo. Eles não estão mais entre nós, eles se mudaram de Curitiba. E que lembrança os irmãos guardam deles, que estiveram aqui, vieram de outro país com necessidades? Que lembrança os irmãos guardam deles? Os irmãos foram capazes, não digo de hospedar, eles tinham casa, mas foram capazes de estender a mão, foram capazes de se preocupar com eles naquele tempo. E que isso nos ensine algo essa noite. E sobre estive enfermo, eu acho que eu não preciso nem expor muito, porque é dever, é mandamento. E eu conheço aqui o envolvimento dos irmãos da igreja com a capelania. Eu sei que, pelo que eu percebo, a gente não falha nesse mandamento de visitar os enfermos. Mas se estivermos falhando, é hora de nos consertar, é hora de mudar isso. Porque é mandamento, é obediência. E é amando, é obedecendo que seremos amados por Deus e conheceremos a Deus. E sobre os presos, talvez seja algo mais difícil, porque a capelania carcerária é algo difícil, é algo burocrático para você se tornar um capelão carcerário. Mas se os irmãos tiverem oportunidade, é algo que os irmãos podem fazer também, porque o próprio Senhor Jesus disse: estive preso e fosse me ver. E Jesus deu testemunho disso, porque quando o Apocalipse, o livro do Apocalipse foi revelado para o discípulo João, João estava preso. Jesus foi até lá, o visitou e revelou as maravilhas que estão descritas ali naquele livro, que falam da volta do nosso Senhor. Só para fazer aqui uma contextualização, capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Em outras versões, grande voz como de muitas águas, grande voz como de trovão. Só para lembrar, olha só, o amor procede de Deus. Estão lembrados disso que a gente leu lá no primeiro versículo? O amor procede de Deus. Então, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor não é só um mandamento. O amor é algo que muda as nossas vidas. Você conhece alguém que foi mudado pelo amor de Deus? Pelo amor que procede de Deus? Você conhece alguém que foi mudado pelo amor que procede de Deus? Você recebeu desse amor que procede de Deus e mudou? Eu conheço um homem que mudou. Eu vou falar um pouco da vida dele. Eu tenho falado da vida dele aqui desde o começo. É o próprio apóstolo João, o próprio discípulo João. A igreja deve lembrar. Tem um filme que fala sobre isso. O filme, me perdoem a pronúncia, é Thor, Love and Thunder. Não é Thor, Amor e Trovão. Mas é uma violação de direitos, porque a gente poderia falar que o slogan, o título da vida de João, do apóstolo João, poderia ser João, Amor e Trovão. João, Trovão e Amor. Lá, pelas tantas do ministério de Jesus, depois de Jesus ter curado, depois de Jesus ter expulsado demônios,
depois de Jesus ter revelado a glória do unigênito do Pai, que aconteceu na passagem por Samaria, o que João e Tiago fizeram? Senhor, queres que a gente ore para fazer cair fogo do céu? E lá quando o Senhor Jesus elegeu os 12, não foi chamado João e Tiago de filhos do trovão? E hoje a gente não conhece João nem como o apóstolo do trovão, nem como o apóstolo do fogo. Hoje a gente conhece João como o apóstolo do amor que procede de Deus. E se esse amor que procede de Deus é capaz de transformar o apóstolo do trovão no apóstolo do amor, ele também é capaz de mudar a minha vida, de mudar a sua vida, de mudar a vida da igreja, de mudar o mundo. Então, esse amor que procede de Deus não é invenção humana, ele procede de Deus. E quando Jesus nos disse que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, este sendo o grande primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aquele João entendeu isso, e aquele João, fogo do céu, não era pentecostal, mas queria fazer descer fogo do céu, aquele João trovão, que também queria se assentar ao lado de Jesus, né, porque ele imaginava um reino de homens, um Messias triunfante, um Messias que estabeleceria o reino de Israel na terra. Aquele João que também era egoísta, que queria se colocar diante dos demais discípulos. Aquele João se transformou discípulo do amor, que em suas cartas nos trata como filhinhos. Então, esse é o poder que o amor que procede de Deus pode fazer em nossas vidas. E se hoje você é trovão, fogo do céu, você pode ser mudado por esse amor que procede de Deus. E para isso acontecer, depende de ter esse entendimento de que o amor procede de Deus, mas também depende da obediência. E a gente poderia visitar aqui os mandamentos, poderia visitar o Sermão do Monte e entender o que é obediência. Porque se eu não estou obedecendo, eu não estou amando a Deus verdadeiramente. Se eu estou me colocando no lugar de Deus e escolhendo aquilo que eu posso ou não posso fazer, eu não estou amando a Deus verdadeiramente. E a igreja provavelmente lembra de cabeça, de cor, a maioria dos mandamentos. Então é uma pergunta, nesse momento aqui, eu ia pedir para a gente fechar os olhos e abaixar a cabeça. Mas eu quero que você preste atenção, tá? Quero que você preste atenção. Você tem sido o João trovão? Você tem sido o João fogo do céu? Se pergunte. Você tem sido o João cético, incrédulo, infiel com Deus? Porque se você tem sido esse João, você está contrariando o primeiro mandamento. Você tem sido o João idólatra, que elege os próprios ídolos diante de Deus, o João que coloca a profissão, que coloca os sonhos pessoais diante de Deus, ou o João que coloca o teu ministério diante de Deus? Se você estiver fazendo isso, você está violando o segundo mandamento. Você tem sido, meu irmão, que João? Que João eu tenho sido? Que João você tem sido? Você tem sido o João que utiliza o nome de Deus em vão? Ou em proveito próprio? Você está violando o mandamento de não usar o santo Deus, o santo nome de Deus em vão. Eu já vi, com tristeza, mas eu já vi muito crente, muito evangélico, que para conquistar a confiança dos outros,
Fala, não, mas eu sou crente, não, mas eu sou evangélico, confia. Eu sou crente, confia. Se você está fazendo isso, você está usando o santo nome de Deus em vão. É esse tipo de João que você está sendo, o João que viola esse mandamento, ou você está sendo o João que não teme o Senhor, que não teme a Deus. O João que não acredita que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou. Você tem sido o João que deixa de dar testemunho dessa verdade bíblica quando é confrontado na tua escola, na tua faculdade, onde você estiver, você deixa de dar esse testemunho por causa da circunstância, por causa da sociedade. Se você é esse João, você está violando a lei de Deus. Ou você está sendo o João que não respeita o pai, a mãe, o responsável. Você está sendo o João que não perdoa, que não honra, que não respeita, ou que envergonha o seu pai e sua mãe. Se você é esse João ou essa Mariazinha, você está violando o mandamento de Deus. Você é o João homicida, assassino, que odeia o irmão, que não perdoa o irmão, que não valoriza o próximo, que acusa e faz justiça própria. Se você é esse João que você não está violando necessariamente o não matarás, mas você está violando o mandamento. Você não está sendo assassino, homicida, mas você está violando o mandamento. Ou você está sendo o João adúltero, perdido na imoralidade, perdido na pornografia, cheio e alimentando pensamentos depravados. E caminhando para o fim, talvez esse seja um dos mandamentos que hoje é mais violado e as pessoas não dão bola. Mas se você, homem, você, mulher, está se alimentando de pornografia, você indiretamente está fomentando a pedofilia. Existem estudos sérios que demonstram isso. Então, não é, eu vou olhar porque todo mundo faz. Primeiro, você já está violando um mandamento, que é em relação ao adultério. Como consequência de uma violação de mandamento, você está fomentando a pedofilia. Então, pensa nisso. E testemunha disso lá fora. Quando você estiver lá naquele grupo que você já nem abre, você é crente, você não abre o que mandam naquele grupo, mas você sabe o que mandaram. Então seja crente também e testemunha do amor de Deus para essa pessoa. Ou você está sendo João, ladrão corrupto, que se omite ou que se omite dessas coisas. Aqui, tem ladrão aqui no meio. Creio que não tem corrupto, mas omissos, cúmplices. Então se pergunte se você está sendo omisso ou cúmplice diante de quem está sendo corrupto, diante de quem está dando um jeitinho. Ou você vê a pessoa levando um jeitinho e não fala nada, simplesmente fala, deixa para Deus. Se você está ali é porque Deus te colocou ali, meu irmão. Ou você está sendo o João fofoqueiro, o João mentiroso das intrigas, das contendas, das rixas. Aquele João que gosta de ver o circo pegar fogo. Toma cuidado, meu irmão. Ou você está sendo o João da cobiça, da ganância, da inveja. O João que quer o que o outro quer, sem fazer por conquistar aquilo que o teu irmão conquistou, aquilo que o teu chefe conquistou, aquilo que o teu colega conquistou. E daí você também culpa todos, mas não assume a responsabilidade por isso. Então a gente venceu aqui, meus irmãos.
esses 10 mandamentos, que cumprindo eles amaremos. Cumprindo eles poderemos viver o amor que procede de Deus. Então, meus irmãos, se algo nessa noite fez sentido para a tua vida, se algo nessa noite o Espírito Santo testificou com o teu espírito, é o momento de fechar os olhos. Então feche seus olhos. Feche seus olhos e, primeiro, de olhos fechados, vamos contemplar a verdade na palavra, que é o amor proceder de Deus. O amor procede de Deus. Agradeça isso, agradeça que o amor não é algo que você inventou, não é algo que nasceu no seu coração, é algo que Deus criou. Deus, o Deus que fez toda a existência em 6 dias, o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que te ama e entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente está falando desse amor, um amor que não viu nada em nós. Nós não tínhamos nada a oferecer. A palavra nos diz que somos pó. E sem Jesus, estamos condenados a voltar para o pó. E se hoje, nessa noite de festa aqui, e festa no céu, por causa dos batismos, se tudo isso é possível, é porque o amor procede de Deus. E talvez você nunca tenha sido apresentado a este amor que procede de Deus. Talvez a tua noção do amor seja a noção filosófica, a noção sociológica, a noção que existe no mundo. E você não sabia que o amor procede de Deus. E se hoje Deus te trouxe até aqui e selecionou, escolheu essa palavra, essa verdade, é porque Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Ele quer que você entenda que o amor procede de Deus. O amor de Deus se manifestou em Jesus Cristo e habitou entre nós. E a gente se lembra lá, quando Jesus teve o diálogo com Nicodemos. Jesus, um mestre, filho de Deus, um rabi, em diálogo com outro mestre. E aquele mestre judeu, fariseu, não entendia como era possível um homem nascer de novo. Ele pensava que era necessário o homem voltar ao ventre da sua mãe. Mas não era essa verdade que Jesus estava revelando. A verdade que Jesus estava revelando para Nicodemos é que Deus é amor, é que o amor procede de Deus. E esse amor entregou tudo por você, entregou tudo por mim. E hoje você tem a oportunidade de mudar de vida para sempre. E mudar a sua história e conhecer esse amor que procede de Deus na obediência, primeiro aos 10 mandamentos, que é algo simples, é uma régua de conduta. Você se olha lá, eu nunca roubei, mas você pode ser cúmplice e omisso. Você olha lá, eu nunca matei, mas você odeia pessoas, odeia ideologias.
Você odeia coisas, você odeia... E tem descumprido esse mandamento. Você pode pensar, eu nunca adulterei, nem sou casado, sou solteiro, mas você pode estar perdido na imoralidade, pode estar perdido na pornografia e não entender que você está violando esse mandamento. Você talvez não seja o João que faz falso testemunho, mas é o João que participa das fofocas. É o João que participa, que escuta, que não se incomoda, que nem sai de perto. Você pode ser esse João. E qualquer um desses que você seja, para a sua salvação, você precisa do Filho de Deus. E hoje é a oportunidade de você conhecer a Deus através do Filho. E você pode estar aqui hoje à noite como convidado, você pode estar aqui essa noite achando apenas que veio para a convite de alguém que você conhece. Mas não. Todos os seus passos, toda a sua vida caminharam até aqui, culminaram até aqui para isso. Para você ser apresentado a essa verdade. O amor procede de Deus. E quem não obedece, não ama e não conhece a Deus. Então, se você entendeu isso, quer entregar a sua vida para Jesus, quer conhecer esse amor que procede de Deus e quer conhecer a Deus, essa é a tua oportunidade. E agora é um pedido para toda a igreja, se coloquem de pé, por favor. E de pé, eu pergunto para você que está aqui essa noite, o amor que procede de Deus te chamou a atenção? Você quer conhecer esse Deus e obedecê-lo, ser conhecido e amá-lo? Você pode erguer uma de suas mãos. Alguém vai chegar com você, vai orar e vai apresentar o amor que procede de Deus à sua vida. Então, se você é essa pessoa que está aqui e quer conhecer esse Deus, essa é a sua oportunidade. Mas talvez você já tenha feito essa entrega para Deus. Talvez você já esteja caminhando há meses ou há anos e tem dúvidas no seu coração porque você está violando um dos mandamentos. São 10 mandamentos, mas eles ali são a base. Mas se algo na sua vida te mostra que você não está sendo obediente como Deus quer que você seja obediente, isso está te gerando dúvidas, isso está te incomodando, o Espírito Santo está falando no seu coração, é a oportunidade que você tem de erguer uma de suas mãos, e alguém vai chegar com você e vai orar para que essa dúvida, para que essas acusações sejam expulsas de sua vida. Mediante a fé que o Espírito Santo está gerando no seu coração e mediante o seu arrependimento. Ou você percebe que está tentando uma vida, está vivendo de forma adequada, de forma correta, mas de alguma forma você sente que está longe desse amor. Você também tem oportunidade nessa noite. E também pode erguer uma de suas mãos. Mas, quando vamos lá para os mandamentos, podemos entender que cometemos, hoje mesmo, uma violação a algum dos mandamentos. Ou que hoje mesmo deixamos de amar a Deus como Ele nos amou e de obedecer assim como Deus espera a obediência de nós. Então você tem a oportunidade de, juntos, orar por isso, orar para que a gente conheça em profundidade esse amor que procede de Deus, para que a gente conheça em profundidade
e consiga ser imitador de Cristo, que é isso que Ele espera de nós. O amor procede de Deus. E vamos, então, juntos, orar para que a gente cada vez mais consiga conhecer esse amor que procede de Deus. Então, de olhos fechados, façamos essa oração. Ora com suas palavras, ore, meu irmão, com as palavras que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, porque o amor procede de Ti, e procedendo de Ti, o amor para amar e sermos conhecidos de Deus, precisamos obedecer a Deus. Espírito Santo, nos convence, Pai, daqueles pecados que temos cometido, nos convence, Senhor, desse amor que procede de Ti, nos convence, Pai, desse amor que se manifestou em Jesus Cristo, que tudo entregou e é o sacrifício perfeito. Mas esse Senhor Jesus, que foi ressuscitado pelo Teu amor, e hoje está sentado à direita de Tua destra. Esse Senhor Jesus, que é maravilhoso e caminha no meio da igreja essa noite. Esse Senhor Jesus que nesta noite de festa tem falado aos nossos corações, promovendo curas, promovendo salvação, promovendo libertação. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. E somos gratos, Pai amado, somos gratos, Pai querido. O amor procede de Ti. E o Senhor tanto nos ama, mesmo não sendo dignos, Senhor. Oh, Jesus, como Tu és maravilhoso, santo. Nós te oramos, Pai, em nome de Jesus.